Bom dia! Bom dia, estamos aqui mais uma vez, né? Uma mensagem abençoada Uma palavra hoje maravilhosa, como maravilhoso é o que Senhor. abençoa a nossa vida e com certeza o desejo do nosso coração é que abençoe a vida de todos. Exatamente, então hoje ele nos deu uma palavra lá em Mateus 6,33. Ele diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então ele está falando que primeira coisa é buscar o Senhor, Senhor. Então, primeira coisa, buscar Cristo. buscar o reino de Deus, reino do céu, que é a que é palavra dele, que é Cristo. Exatamente. Então, se tu for numa igreja, tu tem que receber primeiro de tudo é o reino do céu, que é Cristo, que vem através da fé. Porque ele diz que o meu justo vive da fé. E nós temos que ter fé em Cristo Jesus. Por isso que ele diz: manda buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. As outras ele acrescenta, irmão. Mas tu tem que ter Cristo na tua vida. Não tem que ter outras coisas. Não deixe misturar as coisas da lei com as coisas da graça. Porque as coisas da lei, ela não entra na graça. Então, primeiro o reino, que é a graça. Agora vamos ali para João João 1:29. João 1:29. Aqui nós vamos ver a importância de ter um encontro com Cristo. Exatamente. Esse homem... Ou seja, o encontro com o reino dele, que é Cristo, né? Exatamente. Porque esse homem, João, ele foi o homem que abriu o caminho para que Cristo viesse, né, e abençoasse toda a humanidade. Tá? A nossa visão tem que estar primeiramente nesse encontro com o reino de Deus. Exatamente. Primeira coisa, tem que levar as pessoas para o reino. No dia seguinte, João viu a Jesus, Está lá em João 1:29. João 1:29. que vinha para ele. Ó, Cristo tem que vir para nós, irmão. O reino tem que estar em nós. Como é que ele vem? Volta através da fé. É só através da fé que o reino chega na nossa vida. Não tem outra maneira. Tem muita gente esperando Cristo. E Jesus já veio. Ele já está consumado tudo. Só que as pessoas estão esperando Jesus. E essas pessoas que esperam Cristo, não tem ele ainda. E aqui diz, ó, no dia seguinte, João viu Jesus. Nós temos que ver Cristo. Nós temos que ter fé em Cristo para ter ele na nossa vida. João viu a Jesus que vinha para ele, ó. Tem que vir para ti, irmão. Tu tem que abrir a palavra e ver que Jesus está falando contigo. É através da palavra que ele vai falar contigo, que tu vai ter um encontro com ele. E reconheceu o que Jesus fez. Porque eis o Cordeiro de Deus, Ó, que tira o pecado do mundo. já imaginou, irmão? Ele já tirou o pecado. Ele estava na trajetória dele. Ele não tinha morrido ainda, por isso que ele tira o pecado. Agora ele já tirou o pecado do mundo. E toda a humanidade não tem mais pecado. Só que ninguém sabe. Mas ela precisa saber. Porque os que vivem na lei têm pecado. E os que vivem na graça não têm pecado. Por isso que nós temos que primeiro ir no reino do céu. Que é o reino do céu, é Cristo. Fé em Cristo Jesus, que acaba o pecado. O pecado já não existe mais para quem está em Cristo Jesus. É bem simples isso, irmão. É só ter Cristo através da fé. E é através da fé que nós alcançamos o reino de Deus. Exatamente. Porque naquele momento difícil da tua vida, da minha vida, da vida da minha esposa, é tu e ele só, irmão. Não tem médico, não tem pai, não tem irmão, não tem mãe, não tem ninguém. É tu e ele só. Se tiver fé em Cristo, não morre mais. O corpo, a carne, nossa, vai tudo lá para o cemitério. Jesus disse lá em João 6:63, que o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. Tu pode ver que quando tu dorme, sonha, o teu Espírito sai, andar para tudo que é lugar. E a tua carne fica morta ali. Ela não anda. Aí vem o Espírito e levanta aquela carne para poder andar. Porque quem comanda a carne é a tua parte espiritual. Por isso que a parte espiritual tem vida eterna, né? Nós vamos ir com o corpo celestial para o céu, para se encontrar com todos os nossos familiares, parentes, amigos e vizinhos. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Olha o que está dizendo. E eu não conhecia. Ele não conhecia. Nós temos que conhecer esse homem que é Cristo Jesus.
através da fé. Eu mesmo não conhecia, né? E não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Então João batizava com água, irmão. O João batizava com água. O que é água? Ele batizava com o selo do Espírito Santo. Ele não tinha esse poder de colocar o Espírito Santo. Tem muita gente que foi batizado com água, mas não tem o Espírito Santo através de João, não tem. Ninguém só tem o Espírito Santo através de Cristo. Quem tem Cristo através da fé tem o Espírito Santo. Quem não tem o Cristo através da fé não tem o Espírito Santo. Ele tem o selo, ele tem os dons, é outra coisa. Esse selo e os dons não entram no reino do céu. Eu vejo muita gente pular, saltar, falar em língua estranha, papapá, fala de tudo, né? Mas esse aí não é o Espírito Santo. Esse é o dom do Espírito Santo. A gente tem que entender isso, que o dom é a coisa e o Espírito Santo é outra coisa. Que o selo é uma coisa, o Espírito Santo é outra coisa. Então João batizava com água para os dons do Espírito Santo. Então muita gente tem os dons do Espírito Santo, mas não tem o Espírito Santo porque não tem Jesus. Porque aquele que tem Cristo tem o Espírito Santo. Aí ele entra no reino do céu com salvação e vida eterna. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. É só ele que tem. E ali, eu não conhecia, mas o que mandou batizar com água me disse, aquele sob quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Tu viu, irmão? Então só tem um que batiza com o Espírito Santo, que é Cristo. Quem tem Cristo através da fé tem o Espírito Santo. Quem não tem Cristo não tem o Espírito Santo, irmão. Porque muita gente está na lei, e a lei não tem o Espírito Santo. A lei tem o batismo de João, que é os dons, que é o selo. Então, é esse o entendimento que Deus está nos dando aqui. Só quem é batizado no Espírito Santo é aquele que tem fé em Cristo Jesus, entra no reino do céu com vida eterna e não morre mais. Que vive na graça. E toda a população não tem mais pecado, irmão. É só aceitar Jesus como seu livre Salvador. E Deus, é por fé, entra no reino do céu. Não interessa o que a pessoa é, se é macumbeiro, feiticeiro, se é evangélico, se é católico, ou se é lésbico, ou se é... Não interessa para Jesus. Interessa ter fé. Tendo fé em Cristo Jesus, entra no reino do céu. Está pronta a salvação e a vida eterna. É só para quem tem fé em Cristo, entra nela. É bem simples. Porque Cristo, e eu vi, tem testificado que este é o Filho de Deus. Olha aí, Então nós temos que ter o Filho. Exato. É no Filho, essa fé no Filho, é que nós recebemos o Espírito Santo. Quando a nossa fé está no Filho de Deus. Exatamente. Porque a pomba, o Espírito Santo, desceu sobre ele. Não adianta a gente ter fé na igreja, não adianta. Não adianta ter fé no pastor, não adianta. Não adianta ter fé no dízimo, não adianta ter fé na luta, não adianta ter fé em outras coisas. Tem muita gente que tem fé em outras coisas da igreja, né? Tem fé também na Santa Ceia, tem fé em várias coisas, nas campanhas. Não adianta, não entra no reino do céu. Só entra no reino do céu quem tiver fé em Cristo Jesus. É bem simples. Em primeiro lugar, o reino. A fé em Cristo. É isso que nós estamos dizendo, é isso que Deus nos revela, irmão. É bem simples a salvação e a vida eterna. Não adianta nós ir para a lei é uma opção. A lei, através da lei, ninguém foi salvo. E não adianta pregar lei. E todo mundo prega lei, né? E a lei é uma opção. E aqui nós vamos ver como é importante nosso encontro com Cristo. Em João 3. João 3 agora. E havia entre os fariseus... João 3, 1. chamado Nicodemos, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse homem era mestre em Israel. Esse foi ter de noite com Jesus. Ele foi à noite. Por quê? Por que ele foi à noite? Porque ele não conhecia Cristo. E ele era mestre em Israel, ele é mestre na lei. O que tem de mestre na lei, que ainda anda na escuridão, por que volta ainda na escuridão? Porque não encontrou a graça. A graça é a salvação e a vida eterna. E a escuridão é a lei, é os 10 mandamentos. Lá ninguém se salva. Aí ele falou para Cristo: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele sabia, meu irmão. Porque ninguém pode fazer esses sinais que o fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, olha aí, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A minha diz assim, eu vou ler a minha.
Jesus respondeu: em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é água e Espírito, Walter? Água, Jesus é a fonte da água. É através da fé em Cristo Jesus que tu recebe o Espírito Santo. Por isso que ele diz assim: aquele que, em verdade vou dizer que aquele que não nascer da água, fé em Cristo e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Que é a parte espiritual. Exatamente. Então tem que ter fé em Cristo para receber o Espírito Santo e entra no reino do céu. E o Nicodemo não tinha isso, porque o Nicodemo não tinha lei. E o que tem de gente que tem a lei, mas não tem a graça. Tem que ter a graça e tem que ter esse encontro com Cristo. E essas três pessoas, né, duas pessoas, o João e o Nicodemo, tiveram esse encontro. Aí tem um diálogo. E aí, nesse momento, ele conheceu Cristo, Nicodemo. É isso que está dizendo, né? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Olha aí, ó. Ele não entendia isso aí. Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vou repetir: aquele que não tiver fé em Cristo não pode entrar no reino do céu. Tem que ter fé para entrar no reino de Deus e receber o Espírito Santo. Tem vida eterna e não morre mais. Agora vamos lá para o Atos 26, irmão. 10. Atos 26, 10. Esse homem aí, o nome dele era Saulo. E Saulo, ele era um fariseu, irmão. Ele, desde da vida dele, da sua mocidade, o judeu sabia como ele era. Aqui diz assim, ó: eles me conheciam desde o princípio, e se o quiserem pode testificar, ó, que conforme a mais severa seita da nossa religião, eu vivi fariseu. Ele era um fariseu, irmão, ele conhecia toda a lei. E o que tem de gente que conhece a lei, né, irmão? E ele conhecia. Mas esse homem conhecia a lei, mas matava os cristãos. Né? Mas como que ele matava os cristãos, né? Por causa da lei. Ele não pregava a graça, ele não tinha encontro ainda com Jesus. E ali, aqui, Atos 26, 10, ele diz ali, ó: e foi isso o que fiz em Jerusalém. Tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. Tu viu? Santo. Quem é santo? Santo é aquele que tem fé em Cristo Jesus. Aquele é santo. E ele matava os santos. Mas como que ele ia matar? Ó? Não pregando Cristo. Aí ele não levava para o reino. Aí ele levava para a lei. E na lei é morte. E no reino é salvação e vida eterna. Então, quando nós vamos para o reino de Cristo, quando nós deu ali no primeiro versículo, primeiro reino, o reino, nós somos santos. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos santificados, nós somos lavados e justificados. Então ele diz Foi assim, isso que ele fez lá na cruz por nós, por toda a humanidade. E Paulo, ele matava as pessoas. E foi isso que ele fez em Jerusalém. Tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Ó. E quando os matava, eu dava o meu voto contra ele. Tu vê que ele matava? Mas como é que mata o voto? Quando tu não prega a salvação e a vida eterna, não prega a fé em Cristo Jesus, tu mata ele. Quando tu prega a lei, está matando ele. Quando tu prega a graça e a salvação e a vida eterna, tu dá vida para ele. Castigando muitas vezes por todas as sinagogas, obriguei a blasfemar. Então ele fazia blasfemar, né? E enfurecido demasiadamente contra ele, até nas cidades estranhas, persegui. Então ele era um perseguidor de todas aquelas pessoas que tinham fé em Cristo Jesus. E hoje nós temos que ter, é muito delicado, né, irmão? A gente quer dar uma palavra de fé, as pessoas não querem aceitar porque elas vivem na lei. E a lei é uma opção. E a lei não vai salvar ninguém. Não tem, não adianta. Só ser salvo através da fé em Cristo Jesus. Porque existem duas coisas lá na cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Exatamente. E nessa ressurreição é que nós encontramos a graça. Ele ressuscitou. Ele não está mais morto. Ele venceu o pecado, venceu a lei. Lá na cruz, por toda a humanidade. E derramou a graça, a salvação e a vida eterna. Para toda a humanidade. Ressuscitar para toda a humanidade. E toda a humanidade. E é isso que nós temos que aceitar, entender e colocar nossa fé na ressurreição de Cristo.
Porque ali está o reino. Do céu. Em primeiro lugar, o reino O de reino. Deus. E as outras, Que é na ressurreição de Cristo. e as outras serão acrescentadas. O que tu tiver, precisar depois, irmão, Jesus acrescenta. Não te preocupa com nada, mas primeiro busca o reino. É tu que tem que entender, eu que tenho que entender, a minha esposa tem que entender, é particular. Ele diz que o reino do céu é particular. A vida e a morte quem escolhe sou eu. Ou eu escolho a lei, ou eu escolho a graça. É a escolha de cada um. E muitos estão escolhendo a lei. Tem que escolher a graça, salvação e vida eterna. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes. Tu viu que ele ia num caminho, irmão. Eu queria comentar assim, o Nicodemo, o João, tinha um caminho. Ele abriu o caminho para Cristo. O Nicodemo tinha um caminho da escuridão que chegou em Cristo. E Saulo tinha um caminho de Damasco que ele ia indo, né? E nesse caminho ele ia indo. Para mim, esse homem ia orando, pedindo misericórdia para o Senhor, dizendo: Senhor, eu vou lá para matar os cristãos. Eu não entendo disso. E muitas vezes a gente não entende, está matando cristão, e a gente não entende, irmão. E nós temos que pedir misericórdia do Senhor. E nós não podemos matar as pessoas que têm Cristo. É isso que ele está dizendo. E ele ia para o caminho de Damasco. Olha aqui que ele diz, ó. E ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, Conseguiu enxergar. que excedia o esplendor do sol, Você imaginou, irmão, que luz é essa? cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Ali ele teve encontro. Ali ele teve o primeiro encontro. E caindo nós todos por Olha aí, terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era um perseguidor. Dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. É contra o pecado, irmão. Não adianta. Não existe mais pecado para quem tem Cristo. Acabou. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O que tem de gente que persegue Cristo, irmão? Porque prega a lei, não prega a salvação e vida eterna. Nós temos que pregar a salvação e vida eterna. Quando nós pregamos a lei, nós perseguimos Cristo. Porque a lei é uma maldição. E ele carregou a maldição da lei lá na cruz do Calvário. Carregou o pecado, né? Venceu a morte, venceu o diabo, venceu todas essas coisas lá por nós. Só que a gente volta para a lei e torna a praticar todas aquelas coisas da lei que não existe mais. Por isso que matam o Cristo. Muitos cristãos estão mortos por causa dessa prática da lei do Velho Testamento. Mas levanta-te e põe sobre teus pés. Caiu, ele teve caído o cavalo. Porque te apareci por isto. Ó, Para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ele vai aparecer mais, irmão, quando tu busca ele. Ele vai te ensinar Ele vai te revelar coisas a vontade extraordinárias. dele, a palavra dele. Mas tu tem que ter uma Bíblia. Tu tem que, se tu não tem que ir lá na livraria comprar uma e abrir ela todos um pouquinho. Mas busca ela lá pega em Romanos, pega em Gálatas, pega em Efésios, pega 1 Coríntios 6. Tem que ter esses capítulos para te entender a salvação e a vida eterna. São poucos capítulos que dá a salvação e a vida eterna na Bíblia, irmão. São poucos. É nós que temos que descobrir. O resto da Bíblia é lei, irmão, é uma maldição. Não se prega. A gente pode estudar ela, pode, não tem problema nenhum de estudar. Mas pregar para a pessoa, não pode. Ela é uma maldição. Porque Cristo carregou a maldição da lei. 17. Ali no 7, né? 17. 17. Eu te livrarei desse povo e dos gentios a quem agora tem envio. Então o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Cristo e Cristo disse para ele: agora tu vai pregar para o gentil. Mas quem é o gentil, Paulo? Gentil é todo aquele povo que não é judeu e não é grego. Toda a população do mundo é gentil. E ele diz: agora tu prega para o gentil. A salvação é a vida eterna. Diz para ele que eles não têm mais pecado. Diz para ele que eles já estão salvos. Só depende de ele ter fé em Cristo Jesus. E Paulo fez aquilo que Cristo mandou ele fazer. E é o que está escrito aqui. Para lhe abrir os olhos. Abrir os olhos, primeira coisa. Abre os olhos. E das trevas o converteres à luz. Sair da treva, como Nicodemo estava, ele foi para a luz. Ó. E do poder de Satanás a Olha aí, ó. Deus. Sai do Satanás e vai para quê? Para Deus. Para Deus. Tem que sair dali, irmão. Não adianta tu lutar com ele, tu não vai vencer nunca. Quando tiver fé em Cristo, acabou a luta. Jesus já venceu ele. É o que todo mundo fala lá. Luta. Deus disse para Moisés, quando não deixe meu povo lutar. Porque se ele lutar, ele volta a ser escravo. E hoje é a mesma coisa, irmão.
Todos lutam, mas não vão vencer nunca. Jesus já venceu o diabo. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu tudo para nós. É fé em Cristo Jesus para ter salvação e vida eterna. É bem simples. E olha por quê. Agora vem a parte mais importante do versículo. Por que Jesus pediu isso para Saulo? A fim de que recebam, olha aí, a remissão dos pecados. Tu viu, irmão? E sorte entre os santificados pela fé em mim. Fé, irmão, bem simples. Fé em Cristo. Não pode ter fé em outras coisas, não. É a fé em Cristo Jesus. Em Cristo. Primeiro que reino. nos traz a libertação, que nos traz a santificação, que nos traz a graça. Exatamente, né? Aí diz assim, ali 17 anos, eu te livrarei desse povo e do gentil a quem agora te envio. Então, Paulo foi enviado para o gentil, irmão. Quem é o gentil, Walter? É toda a humanidade, somos nós, irmão. E o gentil, irmão, não tem lei, irmão. Não existe lei para o gentil. Não adianta pregar lei para o gentil. O gentil não tem lei, ele não tem pecado. Mas como que não tem pecado? Porque lá, quando ele estava com Abraão, Abraão recebeu uma mensagem de Deus. Tu vai ser pai de todas as nações. E principalmente o gentil. O gentil tinha uma promessa lá com Deus através de Abraão. E o gentil não tem lei. Ele não tem pecado. Ele tinha morte, mas não tinha pecado. Porque quem não tem lei não tem pecado. Só quem tem pecado é quem tem lei. E quem tinha lei era o judeu. É o povo israelita. É o povo de Deus. E o gentil não tinha. Por isso que o Paulo foi enviado ao gentil para que ele salvasse o gentil através da fé em Cristo Jesus. Eu te livrarei desse povo e do gentil a quem te envio. Para lhe abrir os olhos, olha, tem que abrir os olhos, irmão. E das trevas converter-se à luz. É abrir a palavra todinha um pouquinho. E do poder de Satanás, tu viu o poder de Satanás a Deus. Quer dizer, Satanás não tem mais poder sobre nós. Jesus já venceu ele. Não adianta lutar com ele. É coisa que não se faz mais. Nós temos que estar na graça. Na graça não tem luta mais. Na graça só tem salvação e vida eterna. E deu poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Só isso. É fé em Cristo Jesus. E para terminar, encerrar aqui, lá em Gálatas 3:2. Olha bem. Vamos deixar esse versículo para uma reflexão. Por tudo aquilo que Jesus falou aqui agora, não vem de nós. E diz assim, ó, Gálatas 3, versículo 2. A minha diz tem um dizer ali. Ó, a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo é a fé. Tu viu? A lei é impotente, não tem salvação através da lei. Pode dizer, a minha diz assim, fé ou cumprimento da lei. Aí ele fala, fé ou cumprimento da lei? Ou tu quer a fé ou tu quer cumprir a lei? Lei ninguém cumpriu, irmão. Ninguém cumpriu, todos sem pecado. E aqui aí? Uma pergunta, no versículo 2, para reflexão. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha pela pregação da fé. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, para os conhecedores da lei. Vocês têm o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Medite, irmão. E depois, na próxima, nós vamos revelar isso aqui. Amém, que amados. Deus abençoe cada um. Jesus abençoe a todos. Que Jesus abra o entendimento de vocês também. Abra a Bíblia, vocês todos um pouquinho, e recebam, né, através da palavra, a salvação e a vida eterna para vocês e para todos os familiares. E coloque a fé em Cristo. E envie essa mensagem, irmão, para quem vocês puderem. Essa mensagem não é nossa, é do Senhor. E o Senhor opera naqueles que conseguem absorver essa mensagem e ter fé em Cristo Jesus. Porque a nossa fé tem que estar em Cristo Jesus. Ele diz que o meu justo vive da fé. Mas quem é que é justo? Toda a humanidade é justa. Ela precisa saber disso. O pai é justo, a mãe é justa, o filho é justo, o irmão, o vizinho é justo. Mas por quê? Porque Jesus já justificou nós lá na cruz do Calvário. Nos santificou e nos salvou. E toda a humanidade está salva.
só precisamos ter fé em Cristo Jesus. E é uma coisa bem simples. No momento que a nossa fé está em Cristo, está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Amém, amados? Amém. Jesus Deus abençoe.